Olá, eu sou o Emerson Natividade. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. É, é importante nesse momento que nós estamos vivendo de transição planetária, tudo que tem acontecido no Brasil, no Rio de Janeiro essa semana, em todo o mundo, né? Com as guerras, a violência, que possamos pensar, mentalizar coisas positivas, pensamentos positivos, vibrações positivas, tudo aquilo que nós desejamos para o outro, nós vamos recolher de volta. Né? Vivemos constantemente sob a lei de causa e efeito, de ação e reação. Então é importante nós sempre desejarmos o bem ao próximo, entendendo que às vezes o próximo está num caminho errôneo, de acordo com a nossa análise, mas ele não deixa de ser nosso irmão, ele não deixa de ser um ser em evolução. Cada um está dentro do seu processo. Não é por acaso que no planeta Terra existem várias filosofias religiosas e cada um pertence ou se sente pertencente de uma delas, né? Se sente acolhido em relação a elas. Né? Então é importante a gente não querer convencer ninguém, e sim praticar aquilo, professar sua fé, professar os seus pensamentos de acordo com a forma como você tem a convicção de fazê-lo. Agora, se aquilo contagiar outras pessoas, ótimo, maravilha. Né? Se aquilo demorar a contagiar, não queira convencer, continue o seu trabalho de burilamento, o seu trabalho interno, o seu trabalho moral, que isso vai auxiliar dentro de um processo, né, e avançar aí na caminhada evolutiva, tá bom? Iniciando esse vídeo, é um vídeo muito mais de reflexão em relação a como está o nosso posicionamento, como está o nosso pensamento, como está o nosso coração, como está a nossa fé, a nossa esperança, né, a nossa coragem para continuar a nossa caminhada evolutiva. Né? E isso é muito importante, né? É muito importante que possamos avançar em pensamento e em sentimento. Né? E venho também esclarecer sobre algumas dúvidas do curso de apometria que alguns alunos têm tido, né, nos últimos dias. Falar um pouquinho aqui, né, de uma dúvida falando sobre a transformação moral. Né? A pergunta é: a transformação moral é um processo? Se sim, o que acredito? Como se proteger de novos obsessores ou subjugadores remanescentes, no caso da dependência química, para evitar lapsos, recaídas e comportamentos. Bom, a transformação moral, ela é um processo. Né? Quando a gente fala em moralidade, a gente aprendeu essa palavra muito linkada às filosofias religiosas, ao catolicismo, falando do Ocidente. Né? O Oriente já tem um entendimento diferente da palavra moral, no sentido de entender que a moralidade ela faz parte da questão natural das coisas, ela faz parte da natureza, é um posicionamento natural, dentro de um processo onde existem coisas corretas e coisas incorretas. Né? É importante a gente perceber que esse processo moral, ele a partir do momento que se inicia, né, onde eu entendo que aquilo é importante para mim e aquilo eu tenho que deixar de fazer e, e praticar outras coisas, porque aquilo não faz parte do meu universo, aquilo não agrega, não trabalha a meu favor. Então eu procuro coisas melhores dentro desse processo. Poderia falar de uma forma muito mais religiosa ou espiritual, mas eu estou buscando falar de uma forma mais direta em relação à questão da moralidade. Né? O quanto é importante a gente trabalhar esse burilamento, que nada mais é uma transformação do nosso caráter, né? De quem nós somos, né? Do que queremos para nós mesmos, do que acreditamos dentro do nosso processo evolutivo. Então, assim, logicamente, a gente vai se proteger de obsessores ou subjugadores à medida que nós formos fazendo coisas corretas, pensamentos e posicionamentos corretos. Mas eu
tem que lembrar que Chico disse de forma muito oportuna: a população de encarnados na Terra, isso naquela época, né? A cada um tem 3 ou 4 obsessores ali ao seu redor, ou seja, espíritos desencarnados. Tem muito mais dentro do sistema Terra do que a gente pode imaginar. Então, se nós estamos praticando algo positivo, nós também vamos chamar a atenção, mas só que nós vamos estar ensinando, né? E é claro, vão haver testes, né, para saber se a gente realmente está falando a verdade, né? O obsessor, ele quer saber, né? Então a gente vai ter testes e a gente tem que manter a firmeza de continuar, né, sempre passando sentimentos e pensamentos positivos, e aí sim há a troca, ao aprendizado, né? Então, não ter preocupação em relação ao obsessor se você está praticando o bem. As recaídas, se ocorrerem, elas fazem parte de um processo de erros e acertos que nós temos, mas o importante é nós nos perdoarmos cada vez mais rápidos, entendendo o que aconteceu naquele processo, falando da dependência química, né? E continuar avançando, continuar caminhando. Quanto mais tempo você ficar sem fazer uso, né, do componente químico, melhor, você vai estar mais fortalecido, né? E também não se embaraçar em situações que a gente vê em filmes e novelas, onde a pessoa está buscando a cura da dependência química e vai a algum lugar, é convidada em uma festinha, te oferece uma bebida alcoólica, uma cerveja, e às vezes a pessoa tem dificuldade ou vergonha de dizer, não quero isso, né? Ou não posso, ou não bebo, e às vezes o outro insiste, não, bebe aí, não, vamos comemorar, não, eu quero uma água, ou quero um refrigerante, ou um suco, mas eu não bebo isso, né? Então, acho que tem que ter uma firmeza dentro desse processo, né, para que a gente possa continuar a nossa caminhada, né? As recaídas, elas fazem parte do nosso processo evolutivo. O importante é nós aprendermos com cada uma delas, não deixar no automático. Ah, vai recair mesmo, então vamos. Não é assim, né? A gente tem que trilhar um caminho. Se eu estou ali 5 anos sem consumir nada químico, ótimo, vou continuar dessa mesma forma. Pode ser que em algum momento alguma coisa aconteça, me desestabilize emocionalmente e eu ali naquele momento busque, e aí eu vou perceber se eu realmente estou fazendo o trabalho de reforma íntima, de autoconhecimento, que aquilo já não faz mais parte do meu universo, e eu vou continuar caminhando a minha vida. Então não tenha receio, não tenha medo de cair, mas sim estar atento às possibilidades. A outra questão é: qual a explicação que você tem sobre a demonização do Egito? Existe também um porquê alguns conhecimentos dessa civilização serem acessíveis a poucos? Ainda há grupos encarnados que se utilizam deste conhecimento para propósitos menos nobres ou ruins? Então, vamos à primeira, né? A demonização do Egito, ela ocorreu, né, num período onde o cristianismo ou o catolicismo, né, eu sempre falo que o catolicismo se apropriou dessa palavra cristianismo, né? Essa palavra cristianismo, ela está num outro patamar, num patamar mais abrangente e acolhedor, no sentido de nós entendermos que todas as filosofias praticadas no orbe Terra, no planeta Terra, elas são cristãs, né? Então é muito errôneo dizer assim, de matriz africana, é oriental, não. O catolicismo se apropriou de tudo que eles puderam se apropriar, né? Até mesmo da imagem de Jesus, que muitos geólogos já nos disseram que não é essa que a gente vê em livros, que a gente vê nas igrejas, que a gente vê em filmes. Então, no Oriente Médio, na África, Jesus tinha uma pele mais escura, mais próxima da pele negra. Então, isso já está aí ventilando já há muito tempo, né? E muitos geólogos, né, muitos jornalistas, filósofos sofrem pressões, né, por parte da Igreja Católica, por parte de políticos, quando se aborda esse tipo de situação.
Então, é importante a gente salientar que quando o Egito chegou no seu auge, né, pirâmides, extraterrestres, muito ouro, muitas pedras preciosas, né, era a principal civilização do planeta Terra, né, tinha muito poder. Né. Dentro desse processo, depois dos egípcios, né, vieram, né, os gregos, né, que destruíram, né, boa parte de tudo aquilo que o Egito cultuava, né, e a outra parte que eles podiam se apropriar, eles se apropriaram. Os gregos se apropriaram, né, e aí depois vieram os romanos, né, que aí de vez acabaram com tudo que podia acabar. Né. Tanto é que Constantino criou a Bíblia, ele, para se certificar que existia somente, que não existia nenhuma Bíblia, ele foi fazer uma busca, né? E aí percebeu que existia a Bíblia Etíope. A Bíblia Etíope é uma Bíblia que foi escrita há 4 milhões de anos antes de Moisés. Ou seja, ele já falava de Moisés e já falava de Jesus Cristo. Então, eles tiveram um choque. Né? Entraram num acordo, logicamente, né? E aí isolaram a África de todos os outros continentes da Terra. Então é importante a gente olhar para a história e perceber algumas coisas que foram acontecendo. Né? E a partir daí também a questão dos judeus, né? Os judeus etíopes, os judeus egípcios, né? Os primeiros judeus eram negros, né? E hoje a gente vê em alguns lugares do mundo, né? Alguém quando encontra um negro numa sinagoga judaica, né? Você é judeu, né? Com um estranhamento, ou seja, as pessoas elas são manipuladas facilmente, não observam, não conhecem a história. Né? Então, é importante a gente salientar, quando a gente fala do Egito, a gente está falando da África, a gente está falando de muitas coisas que aconteceram naquele pedacinho, né, do planeta Terra. Então, o quanto é importante a gente olhar para isso e ver que existiu e existe ainda muita coisa. Então, houve uma demonização, sim, em relação ao Egito, em relação à África, as práticas que hoje se diz de matriz africana, as filosofias religiosas, né, que são cristãs, né, mas colocam como se não fossem, né, colocam como se fosse algo obscuro, algo, né, e a gente hoje fala nas igrejas evangélicas dos pentecostais, né, esse termo pentecostal, esse surgiu no Egito. Né? O que é o pentecostal? É aquele que fala línguas estranhas, né? Fala a língua dos espíritos. E os egípcios falavam, né? Os egípcios trabalhavam de forma pentecostal. Né? Então, as pessoas desconhecem e acabam julgando. Né? Então, a gente tem que começar a praticar a nossa fé olhando para os nossos objetivos e não julgando o coleguinha porque ele falou A, B ou C, até porque às vezes falta conhecimento para entender esse processo. Né? Então é importante a gente refletir em relação a isso. Existe também um porquê alguns conhecimentos dessa civilização serem acessíveis a poucos? Sim. Né? Muita coisa no Egito ainda hoje é escondida. Né? Muitos pesquisadores, geólogos, procuram pesquisar sobre as pirâmides, pesquisar sobre várias coisas que acontecem no Egito, e sempre tem olhos, sempre tem pessoas dizendo assim, aqui você não pode entrar. Né? Então, isso acontece, né? Como em vários lugares no mundo. Né? Isso acontece muito no Oriente, acontece muito em lugares que possivelmente Jesus teria passado e que ficou oculto dos 12 aos 30 anos, esses lugares, né? Como Egito, Turquia, Grécia, né? E outros lugares que Jesus passou dentro desse processo. Não ficou só ali em Nazaré, Jerusalém, né? Ele foi para outros lugares também. Tá? Ainda há grupos encarnados que se utilizam deste conhecimento para propósitos menos nobres ou ruins? Sim, ainda existem, né? E é importante a gente entender que aí entra a apometria. Né? A apometria ela foi usada,
é uma energia atômica que foi usada no Egito durante muitos séculos, durante muito tempo, e contribuiu sim para o processo de pirâmides. Só que foi usada de forma errônea e muito mal utilizada, né? Começou a servir a paixões. Então, é por isso que a espiritualidade tirou essa energia da Terra e ela só voltou no início de 1960 ali com o Dr. Lacerda acessando essa energia atômica, a apometria. Apofora, metria, medida ou métrica, né? Aí ele vai para uma outra, eu vou ler uma de cada vez, que aí fica mais fácil, a gente vai sintetizando. De quais formas o curso de apometria me leva ao autoconhecimento e refinamento do sentir? Bom, quando a gente trabalha com apometria, a gente está trabalhando com uma técnica que, de desdobramento, sair do corpo, né? Então, quando saímos do corpo, a nossa consciência, ela se amplia, né? Então, o que é importante, a gente começa a perceber coisas que nós não percebíamos. Quando nós andamos na rua, nós só muitas vezes olhamos para frente, não percebemos o que acontece ao lado direito, ao lado esquerdo. Quando nós trabalhamos com apometria, trabalhamos com o processo de desdobramento, né, eu costumo dizer que tem um exercício no teatro onde você tem uma ampliação da nossa visão periférica, onde nós olhamos para um lado, para o outro, eu posso olhar aqui para frente, eu sei o que está acontecendo aqui desse lado, né? E a apometria, ela nos ensina, ela nos mostra caminhos, né? Ela nos conecta conosco, né? Com os nossos chakras, com os nossos sentimentos, né? Com o nosso pensamento. A gente entende mais, de forma mais direta, quando nós sentimos algo nos tocando, né? E isso nos leva a perceber muitas coisas que nós não percebíamos. Então, sim, ela nos leva a um autoconhecimento, ela nos leva a nos autoconhecer, ela nos leva a um refinamento de sentir, nós vamos sentindo cada vez mais. Aí ele continua: poderia explicar melhor sobre os pretos velhos da ordem de Aruanda serem ligados a outra orbe até mais evoluída que a Terra? Bom, os pretos velhos são espíritos de luz, de muita luz. E muitos deles sofreram e sofrem preconceitos, né? Porque muitos trazem uma linguagem do preto da escravidão, que fez parte da escravidão no Brasil ou em outros orbes da Terra. Mas é importante salientar por que ele traz isso. Porque ele está ali trazendo também um exercício à humildade. O quanto é importante a fala humilde e mansa e ao mesmo tempo a percepção de que não importa você falar de forma letrada, bonitinha, tudo que tem que ser falado, mas se aquilo não tem verdade, se aquilo não tem alcance, se aquilo não tem sentimento, né? Então eles trazem muitas das vezes aquele linguajar, né? Não é todos que são de Aruanda, mas os que são de Aruanda são espíritos de uma hierarquia ou de uma extremamente superiores. São espíritos missionários. Geralmente os espíritos missionários eles são colocados em alguns lugares e eles têm que dar o exemplo. E muitas vezes eles sofrem, né? Como Jesus, né, veio à Terra, né, Cristo planetário, passou pelo que passou, foi crucificado, né? Não foi fácil, né, a encarnação de Jesus. Sofreu para encarnar, né, por ser um espírito muito evoluído e encarnando num local muito atrasado. Se hoje a gente percebe que ainda estamos engatinhando espiritualmente, imaginemos mais de 2000 anos atrás, quando Jesus estava por aqui, né? Quanto foi difícil, quanto foi complicado, né, para ele passar por tudo isso. Então, os pretos velhos vieram, sim, auxiliar, né, em sacrifício, né? Muitos trabalharam ali no silêncio, né, aguentando, né, não se rebelando, né? E a gente vê hoje frutos, por exemplo, falando do Brasil, né? É o país onde tem a maior etnia que
hoje nós temos no Brasil é a etnia negra, né? E isso se deve também a esse trabalho que foi feito lá atrás, na escravidão, onde se muitos se rebelassem, como aconteceu nos Estados Unidos, muitos morreriam, né? E não dariam frutos à terra. Quando falamos em frutos, falamos em filhos, né? Falamos em crianças, falamos em herdeiros que continuaram a caminhada e até hoje a gente tem muitos que são filhos de ex-escravos, né? Meu pai mesmo me disse que minha bisavó era escrava. Então a gente herdou várias questões dentro desse processo. Então, tem uma hierarquia em relação a várias colunas espirituais, as questões espirituais, e os pretos velhos eles estão colocados nesse processo. Tem um livro que se chama que Aruanda, que fala sobre os pretos velhos, fala sobre essa, podemos colocar assim, comunidade ou esse orbe Aruanda, né? Então é importante praticar essa leitura para a gente entender melhor e perceber melhor onde vivem os pretos velhos, né? Vamos continuar aqui dentro desse processo. Aí ele pergunta, poderia me explicar melhor sobre os pretos velhos da ordem de Aruanda serem serem ligados a outro orbe, até mais evoluídos do que a Terra? Respondi. Posso associar a cor da pele dos pretos velhos à sua evolução, à nossa cor da pele? Não. A gente não pode associar a cor da pele à evolução se nós entendemos que espíritos superiores em mundos muito mais superiores do que o nosso nos dizem que lá na frente nós não vamos ter etnia A, B ou C ou D, vamos ter somente uma etnia, somente uma raça dentro do processo, quando nós chegamos a um processo evolutivo muito maior, tá? A telemnese me deu o entendimento que o médium incorpora no paciente para tratá-lo, uma vez que o mesmo não quer se envolver com o processo. É isso? Não. A telemnese ela pode te auxiliar dentro do processo de cura enquanto médium, mas é uma ferramenta de cura em relação ao nosso irmão, em relação ao nosso próximo, tá? Eu vou falar mais para frente especificamente sobre essa ferramenta apométrica que auxilia muitos e muitos irmãos dentro de um trabalho de atendimento de cura, né? Mas dentro daquilo que você me perguntou, é isso, tá? Entramos em tratamento ao assistir essas aulas. Isso explica insônia, sono conturbado, sonhos, soluções de questões pendentes e sentir contato mais forte com o plano espiritual? Sim, sim. Dependendo, as aulas em si, desde o início, elas trazem conhecimento, elas trazem situações de reflexão. Tem aulas que ainda, acredito eu, que você ainda não chegou, onde a gente vai ter exercícios práticos que eu proponho nas aulas, no final das aulas. Então, faça esses exercícios práticos que você vai perceber mais ainda a espiritualidade perto de você. Então, perceba isso, perceba essas possibilidades aí, tá certo? É bom falar um pouquinho sobre sonhos, né? Sonhos são importantes, o sonho é importante, as perturbações, às vezes acordar de madrugada, tudo isso faz parte do despertar. Nós estamos em transição planetária, não podemos esquecer isso. Estamos em transição planetária, estamos vivendo o que todo mundo pode chamar de apocalíptico ou apocalipse, e são momentos complicados, então são momentos de despertar. Se a espiritualidade está batendo na sua porta para você despertar, desperte, busque soluções e você vai conseguir perceber o que tiver que ser percebido naquele momento. Não aquilo que o amiguinho percebe, não aquilo que a amiguinha percebe,
mas aquilo que você tem que perceber. Acho que é isso, tá? Eu vou acrescentar algumas coisinhas aqui a mais. Tá bom? Para que a gente possa avançar dentro desse processo evolutivo que nós estamos inseridos aqui, né? A gente não está aqui por acaso, né? Nós pedimos para passar por as situações que nós estamos envolvidos, né? E o quanto é importante nós refletirmos sobre isso. É momento de reflexão, é momento de estudo, é momento de aconchego, é momento de percepção. Bom, você falou de telemnese, não é telemnese, é telicinese, né? Tá aqui, ó. Também conhecida como psicocinese, né? A suposta habilidade de mover objetos com a força do pensamento sem contato físico, né? Então, assim, dentro do processo de apometria, podemos remover objetos, como podemos remover tumores, como podemos remover artefatos, né? E tudo isso vai depender de que ferramenta utilizar naquele momento. Porque às vezes tem espírito, paciente naquele momento, assistido, que não pode ser utilizado aquela ferramenta e sim outra. Então, tudo vai depender daquele momento. E como eu frisei no curso, e friso novamente, existem vários grupos de apometria, né, ligados ao espiritismo, à umbanda, ao xamanismo, às filosofias orientais, e cada um desenvolve, né, construindo a sua egrégora, cada um desenvolve as suas técnicas. Então, a apometria, Dr. Lacerda, é uma base, né? Então, vão surgir ferramentas dentro desse processo de estudo e de prática que só aquele grupo tem, né? Como, por exemplo, nós temos algumas ferramentas que nós trabalhamos, né? De descondensar e condensar, técnica do átomo, técnica de cura, técnica relacionada aos extraterrestres. Então, são aí citei 4, mas tem outras que são relacionadas ao nosso trabalho no grupo Amor e Caridade, que num outro grupo não vai ter, não tem lá no manual, no estudo ou no livro Espírito e Matéria do Dr. Lacerda. Então, ou na apostila, né? Então, é importante salientar, cada grupo vai construindo a sua egrégora, vai construindo o seu poder e vai fazendo o seu trabalho, tá bom? Esse foi um vídeo um pouco mais bagunçado, não tão enxugado e tão límpido, né? Muitos ruídos, né? Faz parte do processo, faz parte do cotidiano nosso, né?
como é um vídeo de tirar dúvidas, foi nesse momento realizado dessa maneira, não por acaso. Então, espero que tenham gostado e que possam usufruir das melhores situações nesse sentido, tá bom? Às vezes nós esquecemos certas coisas, lembramos de outras, né? E tudo isso faz parte do nosso processo. O importante é nós sabermos dar o nome certo às coisas certas. E aí sim as coisas vão caminhando da melhor forma possível. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Se quiserem fazer perguntas, estamos à disposição. Namastê.